2 Timóteo 4, de 1 a 5, o nosso tema, o tema da mensagem de hoje é a sola scriptura, a superioridade da palavra de Deus na igreja. Ontem nós falamos sobre a superioridade de Cristo na igreja. O que acontece quando um cristão coloca Cristo como superior na sua vida dentro da igreja. E hoje nós vamos falar o que acontece quando uma igreja coloca a palavra de Deus como superioridade em sua vida, em todos os ambientes. Qual a importância da palavra de Deus na vida de um cristão? O movimento do Prega-Palavra, o Prega-Palavra, a missão, ela tem uma frase que a gente sempre repete, que é o movimento da palavra. O que é o movimento da palavra? O curso do Prega-Palavra, apesar de ser para pastores, oficialmente, para pastores, para homens, para aqueles que realmente se dedicam ao ministério, pastores e missionários ou líderes da igreja, ainda assim, a intenção do Prega-Palavra não é ficar somente no curso. A intenção do Prega-Palavra é que haja um movimento da palavra de Deus. É que os pastores que sejam treinados neste curso possam ensinar a sua igreja a como anunciar a palavra, a como pregar a palavra corretamente. É para ensinar homens, mulheres, professores de EBD, professoras de EBD, professoras do projeto. É para ensinar pessoas que estão discipulando uma a outra. É para ensinar pessoas que querem evangelizar na rua, evangelizar na praça, a como pregar a palavra, como expor a palavra de Deus da forma correta. Porque o que eu quero chamar a atenção de nós hoje é que a função de pregar a palavra de Deus não é somente a função do pastor. A função de pregar a palavra de Deus é função de todo crente. É responsabilidade de todos os cristãos. Vamos ler então 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, a começar em mim, e que a Tua palavra aberta possa falar, possa nos ensinar, nos exortar, possa quebrar com o nosso coração e restaurar a palavra viva e eficaz que transforma as nossas vidas. Ó Pai, pedimos que a Sua palavra nos ensine esta noite, que o Santo Espírito possa transformar o nosso caráter e possamos entender a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Como eu falei hoje, se você acessar o YouTube ou ligar a televisão, você vai se deparar com muitas heresias. Basta dar uma pesquisada e você vai ver
coisas que talvez sejam impossíveis até mesmo de acreditar. Inúmeros pastores falando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas não é somente na TV que a gente vê isso. Quando uma pessoa se muda para alguma cidade, quando um cristão se muda para alguma cidade, uma das maiores preocupações que eu tenho é: que igreja que essa pessoa vai frequentar? Ah, mas tem uma igreja batista ali. Infelizmente, isso não quer dizer muita coisa. Infelizmente, isso não quer dizer muita coisa, mas hoje não é porque tem o título de igreja batista que é uma igreja boa. Não é somente porque tem lá o nome de igreja batista que é uma igreja que seja saudável, uma igreja que prega a palavra de Deus. E aqui eu estou falando batista, mas pode ser presbiteriana, pode ser assembleia, pode ser qualquer outra igreja. Infelizmente, esses nomes não significam mais que são igrejas saudáveis. Por quê? Porque os pastores hoje estão mais interessados, muitas vezes, em serem coaches motivacionais, serem palestrantes motivacionais, psicólogos, do que de fato pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada. E as igrejas também querem pastores que não preguem a palavra de Deus. A culpa muitas vezes não é nem do pastor, a culpa é da igreja que aceita. Eu já passei por igrejas, já passei por uma igreja especificamente, que eu praticamente fui expulso dessa igreja quando eu era seminarista, justamente por um pastor que com o tempo foi se revelando e dizendo, por exemplo, que Adão e Eva era uma história da carochinha, era uma história inventada, era uma história, não, isso aí tudo é balela, são histórias que foram inventadas por Moisés. E assim, essa é a coisa mais simples do que ele falava. Hoje fala muita coisa pior. Muitos pastores e muitas igrejas escolhem os seus pastores porque a igreja escolhe porque ele fala de uma maneira que agrada, porque ele fala de uma maneira bonita, porque ele sabe cativar o público, mas não prega a palavra verdadeira. Algumas igrejas proíbem os pastores de falar sobre assuntos mais difíceis. Pastor, aqui você não pode falar sobre divórcio, você não pode falar sobre casamento, você não pode falar nada sobre esse assunto, porque nós temos um irmão que é divorciado e tudo mais, então você não pode falar que Deus odeia o divórcio. Olha, pastor, aqui você não pode falar contra a homossexualidade, porque nós temos irmãos da igreja que são homossexuais, então não pode falar contra isso. Isso já é uma realidade em várias igrejas. Pastores são proibidos de pregar certos textos da Escritura, justamente porque a igreja está aceitando essas coisas. Eu mesmo já fui muito criticado por outros pastores, colegas pastores, pelos meus posicionamentos que muitas vezes são, para eles, são radicais. Mas como Lutero disse, a minha consciência está limpa perante a palavra de Deus. Alguns pastores sofreram isso no passado. Quero citar alguns rapidamente. John Huss foi queimado vivo. Sabe o que é queimar vivo? Foi queimado vivo em uma fogueira por simplesmente pregar que a palavra de Deus tem mais autoridade do que a Igreja Católica e do que o papado. Ele disse isso 100 anos antes do nascimento de Lutero. Ele disse: a palavra de Deus tem mais autoridade do que a igreja, do que o papado. E por causa disso, por causa dessa simples frase, porque ele acreditava nisso, ele foi queimado vivo. A gente conhece Martinho Lutero, que foi chamado na dieta de Worms e teve que ser exilado em um castelo, que coincidentemente a gente acabou de cantar uma música justamente sobre isso, que foi escrita por ele, que Deus é o nosso castelo forte. Ele foi exilado neste castelo por se opor à igreja da época.
principalmente contra as indulgências que eram feitas, que era um pagamento que você tinha que fazer à igreja para pagar pelos seus pecados. Você comprava uma indulgência, e aí nessa indulgência ele pregou justamente contra isso, colocando 95 teses no castelo de Wittenberg, na igreja ali, e colocando nessa parede, nessa igreja. Ele então teve que ser exilado e foi caçado pela igreja porque ele pregava a palavra de Deus. João Calvino teve que fugir da França por causa de uma possível perseguição, pois ele pregava sobre doutrinas que eram contrárias às doutrinas daquela época. Charles Spurgeon, depois de iniciar o seu sermão, uma das pessoas que estavam ali na igreja querendo acabar com o ministério de Charles Spurgeon, a igreja lotada de pessoas, uma pessoa querendo acabar com o ministério de Charles Spurgeon. Enquanto Charles pregava, uma pessoa gritou: fogo, fogo! E as pessoas começaram a se levantar, achando que tinha fogo, e saíram todas, acho que era 16 mil pessoas mais ou menos tinha na igreja, e todas saíram se debatendo e pisando uma em cima da outra. Nesse desespero, 7 pessoas, 7 jovens, morreram pisoteadas pela essa multidão. E este homem então, usado por Satanás, quase derrubou o ministério de Charles Spurgeon, o ministério de pregação. Ele teve uma depressão tão forte, que é escrita em livros, que ele não conseguia mais pregar a palavra de Deus, não tinha mais ânimo de pregar a palavra de Deus, e tinha que gastar horas e horas em oração para conseguir subir em um púlpito novamente. Jonathan Edwards pediu demissão de sua igreja após alguns homens perseguirem ele porque ele discordava de como que a igreja fazia a ceia. Então ele colocou que a ceia ela deveria ser restrita apenas aos cristãos, apenas aos batizados, e por conta do seu posicionamento ele foi expulso da sua igreja. John Bunyan, que conhecido por causa do seu livro O Peregrino, se você nunca leu, recomendo que você leia. Ele foi preso e impedido de pregar, pois ele continuava pregando em sua igreja, mesmo não tendo uma autenticação da igreja anglicana para que ele pudesse pregar. Ele ainda assim dizia: eu vou continuar pregando, mesmo que eu não tenha uma autenticação da igreja para poder fazer isso. Eu poderia citar tantos outros cristãos que sofreram simplesmente por fazer aquilo que hoje nós temos a liberdade de fazer. Muitas vezes, essa liberdade que nós vivemos no Brasil é até ruim. Porque nós temos total liberdade. A gente está aqui nessa igreja, as portas estão fechadas por causa do ar-condicionado, mas qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa é bem-vinda, ninguém está nos perseguindo, nós não estamos debaixo de 4 paredes, debaixo de um cativeiro ou algo parecido, para simplesmente pregar a palavra de Deus. Não estamos escondidos, estamos com a igreja aberta. Nós podemos pregar a palavra de Deus nas ruas e não ser preso por causa disso. Mas o que nos impede de pregar a palavra de Deus é o nosso coração. O que nos impede de pregar a palavra de Deus é porque muitas vezes não cremos na eficácia, no poder que a palavra de Deus faz em vidas, de transformar vidas. Eu quero então olhar para esse texto em 4 pontos em que ele nos traz aqui. Eu quero olhar rapidamente para isso. Primeiro, Paulo, ele escrevendo a Timóteo era o seu filho na fé, era um novo pastor, um pastor jovem, e talvez aqui
Timóteo já fosse um pouco mais velho, nessa segunda carta que ele escreve, mas talvez Timóteo estava um pouco desanimado com o seu ministério, talvez passando por muitas dificuldades, pessoas perseguindo e talvez não considerando Timóteo como um pastor com autoridade. E então Paulo, nessa segunda carta, Paulo já está bem mais velho, próximo à sua morte. Ele escreve essa carta a Timóteo para incentivá-lo a lembrar de coisas que talvez Timóteo já estava se esquecendo. Ele então, o primeiro versículo diz sobre a autoridade, sobre que autoridade nós pregamos a palavra de Deus. Ele diz no versículo 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Quando a gente lê esse texto, esse versículo, imagina você receber uma carta de Paulo dizendo isso para você: Samuel, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, eu o exorto solenemente. Isso aqui é uma palavra que deve nos trazer temor. Paulo está chamando a atenção para qual autoridade que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, Timóteo, recebe um conselho. Eu vou te dar um conselho prático da vida. Olha, eu vou te dar uma dica. É uma opção, tá? Se você quiser fazer, você pode. Se você não quiser também, tudo bem, não tem problema. Tem coisas que a gente faz dessa maneira, né? Olha, eu vou te dar um conselho, eu vou te dar uma dica, vou te dar uma ideia. Aqui não é um conselho, aqui não é uma dica, aqui não é uma ideia. Paulo está dizendo: olha, o que eu vou te dizer agora não é simplesmente um conselho. O que eu vou te dizer agora é uma exortação solene diante de Deus, diante de Cristo. E não é somente diante de Deus e de Cristo, mas aquele que vai julgar os vivos e os mortos, aquele que vai julgar tudo aquilo que nós fazemos. Tem uma frase que lá em São Paulo, né, como é costume o pessoal pichar bastante as paredes, e tem uma frase que sempre é pichada nas paredes, não sei porquê, que diz assim: só Deus pode me julgar, né? Só Deus pode me julgar. Eu tenho vontade de pegar um pincel, né, um picho também, e colocar lá embaixo: e você não tem medo disso? E isso não te dá temor? Porque se só Deus vai nos julgar, a gente devia estar morrendo de medo. Porque Deus não julga com parcialidade, mas Deus julga com a sua reta justiça. E Deus é 100% justo. E isso deve nos fazer temer. E por isso que Paulo está colocando: eu estou exortando você. A palavra exortar, em outras traduções, é testificar. Traz a ideia que Paulo estava convicto de que tudo o que ele ia falar a seguir tem a autoridade de Deus. É como se o próprio Deus estivesse falando essas palavras a nós neste momento. É como se o próprio Deus estivesse diante de você, olhando para a sua face e dizendo: aquilo que eu vou falar agora, você deve cumprir. Aquilo que eu vou falar agora, você tem que fazer. Se você não fizer, eu vou julgar você. E qual que é a palavra? Primeira, pregue a palavra. A ordem que Paulo nos dá aqui, que Deus dá não somente a pastores, mas a todo cristão, é: pregue a palavra. Pregue a palavra de Deus. A palavra, essa frase, pregue a palavra, que é a kerusso, ela traz a ideia de anunciar
de uma pessoa ser um arauto de Deus, ser um mensageiro do Senhor. Ele deve então proclamar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então o que Deus está dizendo é: seja um proclamador, seja um arauto, anuncie a minha palavra a todas as pessoas. Muitos pensam aqui, como eu coloquei, que essa ordem é somente para o pastor. Não, o pastor Marcos tem essa responsabilidade. Não, são os pastores que devem receber aqui essa palavra e eles devem anunciar a palavra de Deus. Quantas vezes já fui chamado por outras pessoas dizendo assim: olha pastor, tem um colega que eu conheço, tem meu vizinho, tem um colega da minha faculdade, tem um colega do meu trabalho, e eu queria que ele fosse convertido. Você pode pregar a palavra de Deus a ele? A minha resposta qual é? Sim, eu posso pregar a palavra de Deus a ele, não tem problema nenhum. Afinal, eu fui chamado para isso. Mas por que você não vai? Você conhece ele, você sabe quem ele é, você conhece a vida dele, você conhece a palavra de Deus, pregue você. Aí a pessoa se assusta, né? Não, como assim, pastor? Mas a responsabilidade é sua. Não, a responsabilidade também é sua, não é só minha. Não sou eu somente que devo ser evangelista, que devo pregar a palavra de Deus. Todo cristão, quando se converte, deve anunciar a palavra do Senhor. Os verdadeiros cristãos devem pregar a palavra de Deus como um arauto do rei, como um mensageiro do Senhor. Todo cristão deve se preocupar em pregar a palavra de Deus para a sua família, na rua os evangelísticos, no trabalho com os colegas, na faculdade ali com os seus amigos. Infelizmente, pelo menos fizeram uma pesquisa um tempo atrás em uma faculdade que era para ser uma faculdade cristã lá em São Paulo, a faculdade Mackenzie, e fizeram uma pesquisa e o Augusto Nicodemos ele encabeçou essa pesquisa dizendo que 78%, quase 80% dos cristãos que entram na faculdade perdem a fé no segundo ano de faculdade, deixam de crer em Jesus no segundo ano de faculdade, entre 78% e 80%. Isso foi feito em uma faculdade que é para ser cristã, que é a faculdade Mackenzie. Imagina nas outras faculdades como USP e como outras. Os cristãos perdem a fé rapidamente, enquanto a igreja deveria preparar esses jovens para serem arautos do rei, para serem proclamadores da palavra dentro da universidade. Vocês vão ir para um campo, e nesse campo você vai pregar a palavra de Deus, você vai anunciar a palavra de Deus para os seus colegas, mas a igreja não prepara as pessoas para pregarem a sua palavra. Ele então diz, continuando: esteja preparado. Quando? A tempo e fora de tempo. Quando que a gente tem que pregar a palavra de Deus? A todo momento. A todo momento. Não é somente dar graça e paz ou paz do Senhor a alguma pessoa. Vai na rua, dá paz do Senhor, graça e paz. Está anunciando a palavra. Não é isso. É em todo momento você falar de Cristo. Quando a oportunidade está na porta, quando você vê a pessoa talvez está abrindo o seu coração para você, dizendo: pastor, por favor me ajude, meu irmão, por favor me ajude, olha, eu sei que você é cristão, o que eu faço nessa situação? E você pode compartilhar a palavra de Deus naquele momento oportuno, mas também quando parece que não há oportunidade nenhuma de pregar a palavra de Deus, você deve também pensar a todo momento: como que eu posso encaixar a palavra de Deus nessa situação? Muitas vezes nós temos medo de ser chatos. A gente tem medo de ser chato, de ser um cristão chato, né? Todo tempo ficar falando a palavra de Deus, todo tempo ficar falando: meu irmão, você tem que se converter, meu irmão, você tem que ir para a igreja, meu irmão, você tem que sair dessa vida, sai dessa vida, arrependa dos seus pecados. A gente pode, estou sendo tão chato, mas
A palavra de Deus manda a gente ser chato mesmo. A todo um momento a gente tem que falar para as pessoas: se arrependa dos seus pecados, crê em Cristo Jesus, vá até Cristo. Cristo morreu por você. A todo tempo, em todas as nossas conversas, a gente tem que falar sobre Cristo Jesus. Mesmo que a pessoa olhe para a gente e fale assim: nossa, que cara chato. Sim, sou chato, mas é porque eu creio que somente o Evangelho transforma. E como nós devemos fazer isso? A tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo, exortando. 3 palavras que ele usa aqui, e palavras fortes. Repreender traz a ideia então de refutar, de dizer: olha, estou admoestando você, aquilo que você está dizendo é contra a palavra de Deus. Estou repreendendo aquilo que a pessoa diz que é contra a palavra de Deus. Eu estou corrigindo. Então não só digo que aquilo que ela disse é errado, mas agora eu digo que a palavra de Deus está, o que ela realmente diz, que a palavra de Deus diz que é verdade. E por fim eu exorto. E a ideia de exortar aqui é confrontar, mas ao mesmo tempo consolar. Eu digo para aquela pessoa que ela está errada, eu digo qual é o correto, o que a palavra de Deus diz, e eu também exorto aquela pessoa dizendo: você precisa se arrepender dos seus pecados, venha até Cristo. Mas como eu tenho que fazer isso? Com ira? Com raiva? Com ódio? Não, com paciência e com a doutrina de Deus. Eu tenho que ser paciente com aquela pessoa. Mas eu preguei o Evangelho para aquela pessoa uma vez na vida, ela não se converteu, e eu nunca mais vou pregar o Evangelho para aquela pessoa. Não, a palavra de Deus diz: vai, exorta, repreende, corrige novamente. Se todos os dias você vê aquela pessoa, todos os dias você vai corrigir, repreender, exortar. Todos os dias você vai pregar o Evangelho para ela, aos poucos. E a pessoa pode ser que vai abrindo o seu coração para Deus. Ok, pastor, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Talvez no começo ela odiava o Evangelho. Quantas pessoas estão na igreja? Talvez há tantos testemunhos aqui de pessoas que diziam: eu nunca quero pisar em uma igreja evangélica. Talvez essa pessoa está aqui na frente pregando a palavra de Deus. Eu já passei por um momento assim da minha vida, que eu nunca mais queria pisar. Esse negócio de ser crente, esse negócio não presta. Esse negócio de igreja, esse negócio não presta. E hoje estou pregando a palavra de Deus. Tem muita gente que vive exatamente assim. Mudanças extraordinárias que a gente nem pensa o quanto que Deus transformou aquela vida. Uma pessoa que odiava a Cristo e hoje ama com todo o seu coração. Mas como que nós devemos exortar? Não só com paciência, mas também com a palavra de Deus. Devemos pregar a doutrina de Deus, a doutrina correta. Por isso que 2 Timóteo 3, um pouco antes, nos versículos 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Muitas vezes nós queremos evangelizar e usar métodos de evangelismo, nada contra métodos de evangelismo, mas muitas vezes esses métodos atrapalham de pregar a palavra verdadeira de Deus. Às vezes a gente diz: não, vamos pregar a palavra de Deus desse jeito. Aí quando a pessoa chegar na igreja, a gente prega aquilo que realmente é verdade. Não, a gente tem que pregar a verdade desde o início. Eu vou pregar em praça pública, dizendo que a pessoa tem que se arrepender do seu pecado e crer em Cristo Jesus? Sim, porque foi isso que João Batista fez. João Batista era taxado como um doido, um louco.
Imagine um homem viver no deserto, usar roupa de pelos de camelo, comer gafanhotos, todos os dias pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Talvez se a gente visse João Batista hoje, a gente diria: é doido, é maluco. Mas é o que nós devemos ser. Devemos também ser doidos, também pregar o Evangelho a todo o tempo, mas também com paciência, com humildade, querendo que a pessoa seja convertida em oração e não com arrogância, como muitos pastores pregam por aí. Mas pregar a palavra de Deus não é fácil, porque fazer isso da forma correta, o versículo 3 e o versículo 4 nos diz que vai haver oposição, e muita oposição. E se você prega a palavra de Deus, você sabe que você tem oposição. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Parece meio estranho Paulo dizer isso, né? Timóteo, pregue a palavra, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Timóteo, pregue a palavra, porque você vai ter oposição. Timóteo, pregue a palavra, porque vai vir um tempo em que as pessoas não vão mais suportar ouvir a palavra de Deus, vão sentir coceira no ouvido, vai incomodar o ouvido daquelas pessoas, vai ser terrível. Virá o tempo em que poucos vão querer ouvir a palavra, virá o tempo em que a palavra vai ser proibida de pregar, virá o tempo em que eles se recusarão a dar ouvidos à palavra de Deus, à verdade. Virá o tempo em que eles vão chamar pastores para si, mestres para si, que agradem o seu coração, que falem palavras bonitas. Virá o tempo em que as pessoas não querem mais ouvir o verdadeiro Evangelho. Que ânimo, né? Super animador, Paulo colocando aqui, né? Mas justamente porque um arauto do rei, ele sabe que quanto mais ele prega a palavra de Deus, mais vai haver oposição, mais as pessoas vão detestar a palavra de Deus, mais pessoas vão odiar. Por quê? Porque é o nosso coração. Quando eu leio a palavra de Deus, muitas vezes, eu mesmo sendo pastor, eu não quero aceitar aquilo que está na palavra. Muitas vezes eu odeio aquilo que está escrito. Por que eu odeio? Porque me fere, porque dói, porque é difícil. Você ler uma palavra dizendo contra os meus pecados de estimação, contra os meus próprios pecados, ninguém aceita. Ninguém quer estudar a palavra de Deus. Vou aqui estudar contra o meu pecado porque eu quero realmente ser transformado por Deus. Que bênção que muitas vezes nosso coração, através do Espírito Santo, quer isso. Mas nós não queremos ir para a igreja para ouvir uma pregação contra o nosso pecado, contra a nossa vida, contra a vida que nós levamos. Nós queremos ouvir uma palavra que diz: irmão, está tudo bem com a sua vida, está tudo certo, você não precisa se arrepender dos seus pecados, tá bom? Continua vivendo a forma como você quer viver. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos pregar sim contra a falsa doutrina, vamos pregar sim contra os falsos mestres. 1 Timóteo 1,11 diz que essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. 2 Timóteo 1,13 diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Mas as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus.
Efésios 4:14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Infelizmente, muitas igrejas têm um pastor que merece, porque escolhem pastores para si que agradam, que dão alegria ao coração, mas poucas igrejas querem pastores que de fato preguem a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, de 1 a 3 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Nos últimos tempos, muitos vão abandonar a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. No entanto, nós devemos pregar a palavra de Deus, mesmo sabendo que os tempos difíceis estão chegando e estão piorando. É uma alegria ver igrejas cheias, é uma alegria ver que existe uma igreja em batalha que prega o Evangelho. Mas de 24 mil habitantes, ter uma igreja de mais de 100 membros, mas apenas uma igreja que anuncia o Evangelho, é triste. Deveria haver bem mais, deveria ter muito mais pessoas, deveria ter muito mais gente que queria buscar o Evangelho, mas infelizmente nos últimos tempos as pessoas não vão querer mais ouvir a palavra de Deus. O que nós vamos fazer então? No versículo 5, Paulo ele finaliza com um conselho: mesmo sabendo que a pregação do Evangelho será difícil, mesmo sabendo que poucos vão querer a palavra de Deus, ainda assim, versículo 5, você porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Se você é um cristão verdadeiro, mesmo que tenha total oposição, mesmo que você tente pregar o Evangelho e ninguém aceite, ainda assim continue, ainda assim permaneça firme, ainda assim continue pregando o Evangelho, suporte os sofrimentos, suporte a oposição, suporte pessoas que zombam de você. Fala, o cristãozinho. Muitos adolescentes talvez sofrem isso, né? E você é crente, é? Você vai para a igreja, é? Vou. Mas por quê? Tem que curtir a vida, tem que ficar, tem que fazer tanta coisa. Você pode fazer tanta coisa na sua vida. Você vai desperdiçar a sua juventude, você vai desperdiçar a sua adolescência para ir para a igreja? Nossa, que ridículo. Você se mantém fiel à sua esposa? Para quê? Trair é tão bom. Você pode ficar com um monte de mulher, você pode ficar com um monte de mulher, e a sua mulher não vai nem descobrir. Por que você quer ser fiel à sua esposa? Que besteira. Você, esposa, quer ser submissa ao seu marido? Não, que isso? Mas a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa. Não, mas ser submissa, respeitar o marido, faz o que você quiser na sua vida. Você é empoderada, você pode fazer o que você quiser. Infelizmente, ser cristão nos tempos atuais não está fácil. E cada vez mais essas falsas doutrinas
as doutrinas dos demônios estão entrando na igreja, estão entrando dentro da igreja, e pastores têm pregado essas falsas doutrinas. Mas o nosso papel é fazer a obra de um evangelista. A ideia aqui não é simplesmente, somente evangelizar na rua, mas fazer o papel de um evangelista é continuar pregando a palavra de Deus, a fim de que pessoas sejam evangelizadas e a fim de que os crentes sejam discipulados. Cumpra plenamente o seu ministério. Ele encerra dizendo isso. Ou seja, persista até o fim. Eu sempre gosto de dizer, e eu aprendi isso no seminário, que ninguém vai se lembrar, a verdade é essa, ninguém vai se lembrar quando você se converteu. Poucas pessoas lembram quando você se converteu, mas todo mundo vai se lembrar quando você morrer. Todo mundo vai se lembrar se você permaneceu fiel a Cristo ou não. E aquele lá era crente, aí morreu desviado. Mas se você permanecer até o fim, as pessoas vão olhar para você e dizer: ele era crente, ele permaneceu até o fim, ele cumpriu a palavra de Deus. É por isso que no versículo 6 e versículo 7, eu vou ler até o versículo 8, diz assim: eu, porém, Paulo está colocando, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, mas eu, no final da minha vida, posso dizer que combati o bom combate, que terminei a corrida, guardei a fé, e agora eu tenho a certeza, a alegria de dizer que está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos aqueles que amam que Cristo Jesus logo voltará. Um verdadeiro cristão prega a palavra de Deus com coragem, repreendendo, exortando, orientando a todo tempo, e se mantém firme, mesmo com perseguições e oposições, pois assim cumprirá com excelência o seu sagrado ministério. Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Jesus Cristo foi o homem, Deus homem, que habitou nessa terra, e a sua única função nessa terra era pregar a palavra de Deus. A todo o tempo Jesus dizia: arrepende-se. A todo tempo Jesus dizia: os seus pecados estão perdoados. A todo tempo Jesus dizia que Deus concede perdão. A todo tempo Jesus dizia que iria morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados. Quando Jesus ele foi tentado por Satanás, ele usou a palavra de Deus contra Satanás. Quando foi questionado pelos fariseus, sempre utilizava versículos bíblicos, principalmente Deuteronômio, para ensinar a respeito da verdadeira lei. Quando Jesus ensinava as multidões, sempre falava de acordo com a palavra. Quando conversava em particular com os seus discípulos, ensinava de maneira pessoal. Jesus é o maior pregador do Evangelho que existiu nessa terra. E se você é um seguidor de Jesus, se você crê em Cristo Jesus, então você também deve pregar a palavra de Deus. Você também deve ensinar ela com firmeza em Cristo Jesus. Também deve evangelizar os não crentes, discipular os discípulos de Jesus e expulsar da igreja os falsos pastores, os falsos pregadores do Evangelho. Resista à oposição e aos falsos mestres. Resista à doutrina de demônios.
permaneça firme na sã doutrina, complete a sua vida cristã, ao ponto de poder chegar no final dela e dizer: eu posso dizer que combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, e a coroa da justiça me está reservada. Eu tenho plena certeza de que Deus vai ser glorificado em minha vida. Eu tenho plena certeza de que quando eu chegar no céu, Deus vai olhar e dizer: servo bom e fiel, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez queremos pedir ao Pai por esta igreja. Eu peço ao Pai que o Senhor use essa igreja para anunciar o Evangelho a essa cidade. Ainda há muito o que fazer. Que o Senhor não dê um espírito de acomodação a cada membro dessa igreja, mas dê um espírito de urgência, porque há muito ainda o que fazer, há muitas pessoas que ainda precisam se converter, há muitas pessoas ainda que precisam conhecer o Evangelho. E Pai, esse ministério de pregação da palavra não é somente do pastor, mas de toda a igreja. Que essa igreja entenda que é uma missão do Senhor, são arautos do Rei, mensageiros da sua palavra, que eles possam pregar a sua palavra fielmente a todos aqueles a quem o Senhor quer que sejam convertidos. Pedimos ao Pai que o Senhor use cada membro dessa igreja para anunciar o Evangelho. Ó Deus, nos incomode se estamos vivendo uma vida vazia, uma vida simples, uma vida sem propósito. Ó Deus, que o Senhor incomode o nosso coração para entendermos o nosso papel na missão do Senhor, e que como igreja de Cristo Jesus possamos pregar o Evangelho verdadeiro a todos aqueles a quem o Senhor chamou com a sua santa vocação. É o que oramos, pedindo a sua graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.